A torcida palmeirense já começa a semana com aquele friozinho na barriga que só a Libertadores sabe trazer. Quinta-feira tem jogo decisivo contra a LDU, na altitude, e o Verdão já virou a chavinha completamente depois da derrota para o Flamengo no Brasileirão. O foco agora é total no torneio continental, e tem recorde histórico na mira. Se vencer os equatorianos fora de casa, o Palmeiras chega a 6 vitórias consecutivas como visitante na Libertadores e se isola como o time com a maior sequência de triunfos fora de seus domínios em toda a história da competição. Atualmente, divide essa marca com outras campanhas antigas, mas o momento é favorável para escrever mais uma página dourada no livro verde da América do Sul. Falando em números, o Palmeiras segue crescendo também no ranking geral de vitórias como visitante na história da Libertadores. Hoje, o Verdão aparece ao lado do Boca Juniors com 59 vitórias longe do Allianz Parque. Acima, apenas dois gigantes do continente, Nacional do Uruguai e River Plate, ambos com 64. Não será nesta edição que o clube alviverde conseguirá ultrapassá-los, mas, caso a vaga na próxima edição se confirme, é questão de tempo até esse recorde também cair no colo palestrino. O torcedor já se acostumou com o time fazendo história recente, e a sede por glórias parece estar longe de acabar. Mas a notícia que realmente balançou os bastidores do clube nos últimos dias vem de fora das quatro linhas. O técnico Abel Ferreira, depois de muitas especulações, recusas de propostas e indefinições, vai renovar o seu contrato com o Palmeiras até o final de 2027. A informação foi cravada por um dos principais nomes da cobertura do mercado da bola na América do Sul. Essa renovação representa mais do que a permanência de um treinador. Ela simboliza a continuidade de um projeto esportivo sólido, vitorioso e que já deu provas de que sabe caminhar no rumo certo. Abel ficará, inclusive, até o fim da atual gestão presidencial de Leila Pereira, o que garante uma linha de pensamento unificada entre diretoria e comissão técnica. Agora, o que ainda segue como incógnita é a situação de alguns membros da comissão de Abel, especialmente o auxiliar Vitor Castanheira. Há rumores de que ele poderia deixar o clube ao final de 2025, principalmente por questões familiares. Ao que tudo indica, ele seria o único da comissão sem familiares residindo no Brasil, o que pode pesar na sua decisão. O torcedor espera que, com a permanência de Abel, a estrutura técnica permaneça intacta. A química entre eles tem dado certo, e o Verdão colheu os frutos disso dentro de campo nos últimos anos. Vamos ficar de olho nos próximos capítulos dessa história, porque bastidores também decidem campeonatos. Enquanto isso, a preparação para o confronto contra a LDU segue intensa. Abel comanda nesta terça-feira o último treino em solo brasileiro antes da delegação embarcar para o Equador. A viagem acontece ainda hoje, e o último treino antes da partida será realizado em território equatoriano, provavelmente no estádio do Barcelona de Guayaquil, uma forma de o elenco se adaptar às condições locais, especialmente à altitude. O torcedor palmeirense está dividido entre a confiança habitual e uma certa cautela depois do último jogo pelo Brasileirão. A derrota para o Flamengo ainda ecoa entre os mais desconfiados, especialmente pela forma como o resultado foi construído. O time teve erros individuais, sim, mas o que mais incomoda a torcida, e com razão, foi a atuação da arbitragem. Wilton Pereira Sampaio protagonizou mais um capítulo daqueles que deixam qualquer torcedor indignado. A reta final da partida teve lances extremamente questionáveis, principalmente uma sequência em que dois jogadores do Palmeiras são claramente atropelados, um deles em um ataque promissor nos acréscimos, e o juiz simplesmente encerra o jogo como se nada tivesse acontecido. O vídeo desse lance circulou pelas redes sociais, e a imagem captada de trás do gol mostra com clareza duas infrações ignoradas. Primeiro, um carrinho no Facundo, depois, uma trombada absurda em cima de Alan. Em ambos os casos, o árbitro olhou, hesitou, e preferiu terminar a partida. A sensação é de que havia urgência em garantir o resultado positivo para o Flamengo. Esse tipo de lance reacende a discussão sobre os critérios da arbitragem brasileira e, claro, alimenta ainda mais as críticas contra o sistema. Não é só a torcida que sente isso. O próprio ambiente esportivo começa a questionar certas atitudes dentro e fora de campo. A televisão carioca, por exemplo, parece viver uma realidade paralela.
Mesmo com o Palmeiras liderando o Campeonato Brasileiro, com uma vitória a mais, o programa esportivo local estampou o Flamengo como líder da competição, desinformando o público e alimentando narrativas distorcidas. Isso irrita o torcedor palmeirense, que sente que o clube constantemente precisa nadar contra a corrente, seja dentro das quatro linhas ou na forma como é tratado pela mídia. E já que falamos em bastidores, outro nome que voltou a ser assunto é Endrick. Segundo fontes internacionais, o jovem atacante que foi vendido ao Real Madrid pode ser emprestado em janeiro. E o destino mais provável seria o futebol francês, com o Olympique de Marselha despontando como principal interessado. A notícia pegou muita gente de surpresa, já que Endrick teve bons momentos em sua primeira temporada na Europa. Marcou gols importantes, teve minutos em campo e parecia se adaptar bem. No entanto, com a chegada de um novo treinador ao Real, as oportunidades desapareceram. Sob o comando de Xabi Alonso, o garoto ainda não teve minutos sequer para mostrar serviço. A especulação agora gira em torno do desejo de Endrick por mais tempo de jogo, algo que um empréstimo pode proporcionar. Mas aí vem a pergunta inevitável: será que ele aceitaria voltar ao Brasil? Mais especificamente, ao Palmeiras? Mesmo que temporariamente? A ideia de tentar cavar uma vaga para a próxima Copa do Mundo, jogando com frequência e em alto nível, pode pesar na decisão do jogador. Voltar ao clube que o revelou, ao lado de nomes como Flaco Lopes e Vitor Roque, poderia ser uma jogada estratégica. Mas, sendo realistas, é difícil imaginar esse retorno agora. O orgulho de ter chego à Europa ainda é recente, e um empréstimo dentro do próprio continente parece mais provável. De qualquer forma, o torcedor palmeirense se pergunta: se Endrick voltasse, seria titular absoluto ou começaria no banco? É uma discussão que, por mais improvável que pareça hoje, já movimenta a resenha entre os alviverdes. Afinal, talento ele tem de sobra. E, conhecendo a fome do garoto por desafios, não seria surpresa vê-lo buscando uma rota alternativa para manter vivo o sonho de disputar a Copa. Voltando ao presente, o que não dá para ignorar é o tamanho da responsabilidade que o Palmeiras carrega nesse momento. Com a Libertadores em jogo, a chance de quebrar mais um recorde, a renovação de Abel garantida e o Brasileirão pegando fogo, o clube está mais uma vez no centro das atenções. E a torcida, como sempre, segue atenta a cada movimento, dentro e fora de campo. E enquanto a torcida segue vivendo essa montanha-russa de emoções entre a Libertadores e o Brasileirão, os bastidores continuam fervendo. A proximidade da reta final da temporada vai deixando tudo mais intenso, e cada detalhe começa a pesar mais. No meio disso tudo, o Palmeiras tenta se blindar do barulho externo e manter o foco dentro de campo. Mas não tem como ignorar certas situações que, claramente, fogem do controle do clube e mexem com o emocional da torcida. E aqui não estamos falando só de arbitragem ou imprensa tendenciosa, mas também da forma como alguns canais e até perfis ligados ao próprio Palmeiras acabam, por conveniência ou estratégia, exaltando adversários em momentos delicados. É o caso, por exemplo, de certos criadores de conteúdo que se dizem palmeirenses, mas não perdem a chance de bajular o Flamengo quando aparece uma oportunidade. É como se houvesse uma preocupação em agradar o público rubro-negro, esquecendo completamente o sentimento da torcida alviverde, que está cansada de ser desrespeitada por essas narrativas. O sentimento é de que o Palmeiras precisa fazer sempre mais que os outros para receber o mesmo reconhecimento. E isso não é de hoje. A diferença de tratamento da mídia, especialmente quando se trata de clubes do Rio, é algo que salta aos olhos. O erro de arbitragem a favor do Flamengo vira lance normal, interpretação. Já um pênalti discutível a favor do Palmeiras vira polêmica nacional. A torcida percebe tudo isso. E, claro, fica ainda mais exigente com o próprio clube. O jogo contra a LDU vem carregado de tensão não só pelo que está em jogo, mas pelo contexto recente. A derrota para o Flamengo ainda está engasgada, principalmente pela forma como terminou. A sensação de injustiça e de interferência externa incomoda demais. Quando se perde por erro próprio, o torcedor digere com mais facilidade. Mas quando sente que foi prejudicado, aí a revolta é maior. E nesse último jogo, as imagens não deixam dúvidas.
Foram 2 lances claros de falta nos minutos finais, e o árbitro simplesmente encerrou o jogo. A impressão é de que ele não queria dar a mínima chance para o Palmeiras empatar. E isso, num jogo desse tamanho, não pode passar batido. E enquanto o time embarca para o Equador, a preparação para o confronto com a LDU é feita com toda a cautela. Não é qualquer jogo. Enfrentar um adversário tradicional, na altitude, com torcida pressionando, é sempre uma armadilha. O Palmeiras já tem experiência nesse tipo de situação, mas cada jogo é uma história nova. O desgaste físico, a adaptação ao clima e à altitude são fatores que precisam ser bem administrados. Por isso, a programação do clube inclui treino no local da partida, justamente para amenizar o impacto e ajustar o time às condições que vai encontrar. A comissão técnica de Abel Ferreira tem sido bastante eficiente nesse aspecto, e a expectativa é que o time entre em campo preparado para um duelo muito físico e mentalmente exigente. O torcedor que acompanha de perto a trajetória do Verdão sabe que é nesses momentos que o time costuma crescer. Em decisões, em jogos pesados, em partidas onde a margem de erro é mínima, o Palmeiras de Abel costuma responder com atitude. Mas, claro, tudo isso depende também do comportamento da arbitragem. O que o torcedor não aguenta mais é entrar num jogo decisivo já desconfiando de quem vai apitar. E essa desconfiança não é gratuita. Foram muitos episódios acumulados ao longo das últimas temporadas, e o torcedor aprendeu, infelizmente, a esperar o pior. O que era para ser uma exceção virou regra. E isso, obviamente, interfere no clima antes de jogos importantes. E não é só dentro de campo que as coisas estão pegando fogo. Fora dele, o mercado da bola segue movimentando expectativas, principalmente com a novela envolvendo o Endrick. O jovem, que saiu do Palmeiras cercado de expectativas, agora vive um momento delicado no Real Madrid. Com a troca no comando técnico, ele deixou de ter espaço, e já se fala abertamente em um empréstimo. O Olympique de Marselha surge como o principal interessado, mas a possibilidade de um retorno ao Brasil, ainda que remota, começou a ser ventilada. E aí a imaginação do torcedor vai longe. Será que ele toparia voltar por um tempo ao clube que o revelou? Será que não seria uma boa para manter ritmo, ganhar confiança e até buscar uma vaga na próxima Copa do Mundo? Apesar da empolgação de parte da torcida, a realidade é que essa chance parece bem pequena. Endrick ainda é muito jovem, está no início da sua trajetória europeia, e dificilmente aceitaria voltar ao futebol sul-americano tão cedo. A prioridade dele, provavelmente, é ganhar espaço em solo europeu. Mas, se de fato não conseguir minutos no Real Madrid e não se encaixar no Marselha, o cenário pode mudar. E o Palmeiras, que tem boa relação com o jogador e seu staff, poderia ser um porto seguro para essa fase de transição. Por enquanto, tudo não passa de especulação, mas no futebol, as coisas mudam rápido demais. Outra questão que tem incomodado o torcedor é o posicionamento de algumas emissoras de televisão. A Globo do Rio de Janeiro, por exemplo, cometeu um erro grosseiro ao colocar o Flamengo como líder do Brasileirão em um de seus programas, mesmo com o Palmeiras tendo uma vitória a mais e, portanto, estando à frente na tabela. Esse tipo de erro, vindo de uma empresa de comunicação desse porte, não é apenas um descuido. É reflexo de um viés que já se arrasta há muito tempo. A cobertura esportiva brasileira, em muitos momentos, é feita com uma lente distorcida, onde clubes do eixo Rio-São Paulo não recebem o mesmo tipo de tratamento. E, dentro desse recorte, o Palmeiras tem sido sistematicamente subestimado. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O futebol brasileiro amanheceu em polvorosa. Um rumor que parecia improvável ganhou força e, ao que tudo indica, tornou-se realidade. Richarlison, o Pombo, está de volta ao Brasil e vestirá as cores do Palmeiras. A notícia, que começou como um simples burburinho nas redes sociais, explodiu nos bastidores do futebol e pegou até os mais bem informados de surpresa. Segundo fontes próximas à diretoria alviverde, as negociações vinham ocorrendo em sigilo há semanas. O atacante, que vinha enfrentando altos e baixos na Europa, teria se encantado com o projeto apresentado pelo Verdão. A promessa de protagonismo,
o carinho da torcida e a chance de disputar títulos importantes em solo brasileiro teriam pesado na decisão. Richarlison, conhecido por sua garra, carisma e talento, chega para ser o nome de impacto que o torcedor palmeirense tanto aguardava. O clube, que já vinha sendo apontado como um dos mais organizados do país, dá um passo ousado ao trazer um jogador com status de seleção. Há quem diga que o anúncio oficial pegou até os rivais desprevenidos, e não faltam teorias sobre como a negociação foi conduzida longe dos holofotes. Nos corredores da academia de futebol, o clima é de euforia. Funcionários confidenciaram que o staff do jogador já teria feito visitas às instalações, enquanto a diretoria trabalha para preparar uma grande apresentação. A ideia seria transformar o retorno do Pombo em um verdadeiro espetáculo, digno de uma estrela internacional. Enquanto isso, a torcida não fala de outra coisa. As redes sociais do clube estão tomadas por montagens, vídeos e gritos de boas-vindas. Há quem duvide, há quem comemore, mas ninguém ficou indiferente. Afinal, Richarlison sempre foi mais que um jogador, é uma figura que transcende o campo, um símbolo de entrega e emoção. Se tudo se confirmar, o Palmeiras dá um golpe de mestre no mercado e promete abalar as estruturas do futebol brasileiro. E, no meio do alvoroço, uma pergunta ecoa entre os torcedores: será este o início de uma nova era no Verdão, com Richarlison como protagonista? O tempo dirá, mas uma coisa é certa, o Pombo está de volta, e o Brasil inteiro está de olho. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo, avante palestra!